Olá pessoal, aqui quem fala é o Soprar diretamente do Hablet Hotel. Hoje no vídeo eu irei ensinar a vocês a como fazer uma versão atualizada do Ping Pong com porta única e anti-aus. Eu vou usar alguns wireless novos que chegaram no Hablet, eu espero que gostem. Eu também vou decorar o meu Ping Pong com essa temática de fadas, mas você pode escolher o tema de sua preferência. Antes de começarmos o tutorial, eu peço que assistam uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Galera, se você é apaixonado por séries e filmes igual a mim, mas a grana tá curta e não dá para assinar todas as plataformas, eu quero apresentar para vocês uma solução. Conheça o Cotas. É uma plataforma em que você consegue dividir a assinatura com outras pessoas e pagar bem menos por aquele streaming caríssimo. Você pode criar grupos e dividir também com outras pessoas. O sistema tem garantia de todas as transações e o suporte deles é excelente. Então, tá esperando o que para assinar vários streams e pagar super barato por isso? Se for a sua primeira vez usando Cotas, você pode usar o meu cupom que vai aparecer na tela e está na descrição do vídeo e você vai ganhar R$ 5 de desconto. Corre, aproveite essa chance. Voltando agora ao tutorial, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é colocar piso freezer na área do jogador. Se você já tiver decorado tudo, é só remover os pisos e colocar. O piso freezer fica na seção de utilitários, jogos. Depois, com a área de efeito mudar a direção do mob, você vai selecionar os pisos para se moverem de forma que eles choquem um no outro. Faz isso para os dois lados, igual você vê no vídeo. Depois de fazer isso, você pode decorar a área do jogador normalmente. Apenas reservem esses dois widgets, um em cada lado. Lembrem-se de deixar visivelmente para você não saber diferenciar esses widgets, um do lado azul e outro do lado vermelho. Agora vamos começar a programar a entrada do jogo. Vamos posicionar duas condições negativas. Uma para cada possibilidade de entrada, representando cada jogador. Dois wireless de mobs que voltam à programação original. Então a gente prossegue com a condição. Você vai selecionar o mob banco e o piso, igual eu faço no vídeo, uma condição para cada lado. Depois você vai precisar posicionar duas esferas, uma esfera de acordo com cada um da cor dos jogadores. Essas esferas elas estão na seção de utilitários, acessórios, wired. Aí, com o primeiro wired de mobs que voltam para a programação original, você vai selecionar o bonequinho no centro do jogo, ou a bola. E se for o caso, selecionar a caixinha de atual posição do quarto. Você vai marcar isso em ambos. Com o segundo wired, você vai marcar a esfera desligada e o placar correspondente no 0. Faça isso também em ambos os lados, tanto no azul como no vermelho. Com a condição de mobs com o usuário, você vai posicionar 2, um para cada lado. Depois vai selecionar os bancos, um para cada condição. Feito isso, com o efeito de mobs que voltam à programação original, você vai selecionar a esfera ligada correspondente.
Agora, posicione dois ativadores de andar no mob e selecionem o piso de entrada do game. Depois, com a condição do estado do mob, a gente vai selecionar a esfera desligada, uma para cada lado. Com o efeito de teleporte, a gente vai marcar o banco correspondente. Vamos colocar um terceiro ativador de Hablet andando mob e vamos selecionar o piso de entrada com a condição negativa de estado do mob. A gente vai marcar as esferas desligadas. Depois, marca o efeito de teleporte em outro canto fora do jogo, para que sempre que o usuário ele pise na entrada enquanto um jogo estiver rodando, ele seja teleportado para outro local. Agora vamos fazer o saque do ping-pong. Posicionando dois ativadores de andando mob e dois efeitos de mobs que voltam à programação original, a gente vai configurá-los em ambos os lados, como você pode ver no vídeo. Já faça o teste para ver se está funcionando nos dois lados. Agora vamos programar o momento em que o usuário perde o jogo. Para isso, você vai precisar do ativador Sai do Mob. Eu vou precisar que vocês comprem a condição de ter mob cima e posicionem em cima do ativador. Agora vamos começar a programar primeiro com o ativador. Você vai marcar a setinha do lado correspondente e, com a condição, você vai marcar o bloco de grama. Com o efeito de teleporte, você vai pôr em algum local fora do jogo. No caso, eu botei naquela pedra. Depois, você vai posicionar os efeitos de mudar a direção do mob, aqueles que programamos naquela hora. Irá pôr um efeito de mensagem para avisar que o jogador ele perdeu o game. E por último, você coloca o efeito de alterar o estado do mob e seleciona o placar do lado oposto. No caso, se for do time vermelho, que marca ponto é o azul, e vice-versa. Você já pode repetir o processo no outro lado também. Igual eu faço no vídeo. Você também pode colocar os ativadores de repetir efeito em cima daquelas pilhas que vocês estão vendo, na negativa e na positiva. O jogo, dessa forma que a gente já programou, ele já deve funcionar,
mas ainda está faltando somente alguns pequenos detalhes. Vamos colocar aqui um ativador de rabo de salgo e um efeito de teleporte para o usuário ser teletransportado para fora do jogo. Vamos também configurar as batidas, agora que essas batidas elas são muito importantes. Posicionando o ativador de batida, vamos colocar o efeito de dar pontos e a condição de usuário ativador estar no mob. Vamos selecionar os bancos e os pisos na área do jogador, de ambos os lados também. A gente vai pôr uma área de placar para mostrar as pontuações dos usuários. Agora vamos programar o anti-alce. Mas antes a gente precisa fazer um reset dos contadores. É bem simples. A gente coloca para quando o usuário ele pisar ou sentar no banquinho, o placar ele resetar no 0. Vamos começar programando o do lado vermelho. Agora eu irei colocar o ativador de repetir efeito e a condição de posição e estado no mob coincide. Depois o efeito de alterar estado do mob e a gente vai colocar um bloco numérico para contar. Como vocês veem no vídeo, eu não estou conseguindo mover o boneco. Isso porque a gente colocou os ativadores de repetir efeito em cima da pilha de não ter usuário em cima. Mas isso é bem simples de resolver. Enquanto a gente programa essa etapa do jogo, é só retirar esses ativadores. Depois a gente coloca eles de novo. Agora já podemos voltar à programação. Primeiro a gente seleciona como efeito de alterar estado o contador numérico. Depois, com a condição, selecionamos a bola no local em que o contador vai começar. Como estamos programando a situação do lado vermelho, então marcamos a bola naquela posição aí do lado vermelho. Aí a gente deixa a opção marcada na condição de atual posição no quarto. Já posicionamos também o ativador de anti-AFK looping, esse que vocês estão vendo no vídeo. Vamos fazer os sistemas de anti-alce com ele. Mas antes, vamos terminar de programar o outro lado. Coloca a condição negativa de estado no mob e a gente vai marcar o contador no 9. Depois, com a outra pilha, a gente vai selecionar 5 segundos no área de anti-AFK. Com a condição, a gente vai selecionar o bloco numérico no 9. Depois, com a condição de ativador estar no mob, usuário ativador está no mob, a gente marca os bancos vermelhos e o piso vermelho também. E com o teleporte, a gente seleciona a pedra. Por fim, a gente vai colocar um efeito de mobs que voltam à programação e a gente vai marcar o bloco numérico no 0. Depois a gente adiciona outro efeito igual e a gente marca a bola do ping-pong, o bonequinho, no centro do mapa. E depois a gente seleciona a atual posição do quarto, marca na caixinha. O anti-auge do lado vermelho já vai estar funcionando.
Aí você vai repetir o processo para o lado azul agora, igual eu faço no vídeo. É isso, gente. O jogo ele já deve estar funcionando. Eu fiz vários testes antes de fazer esse vídeo. Inclusive eu testei o jogo. Esse sistema ele está 100% funcional. Curte se você quer um vídeo ensinando a fazer um ping-pong 2x2. É um novo meio de fazer um ping-pong exclusivo aqui do canal que eu vou estar lançando. Se você quer ver esse novo vídeo, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. E também para você também acompanhar as novidades, né? Vai ter muito novos lançamentos em breve. E até a próxima.